Por que Jesus afirma que o Pai é maior do que ele, sendo que em outro momento do Evangelho ele vai dizer que os dois são um? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse tema. Então já vá pegando a sua Bíblia e vamos invocar sobre nós o poder do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que a bem-aventurada Virgem Maria e São José possam interceder por nós no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto que vamos meditar hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 14, versículos do 27 ao 31a. Nós estamos ainda dentro do último discurso de Jesus. E nesse trecho, nesse momento, Jesus vai desejar aos discípulos a paz. Agora, uma paz na qual o mundo não dá. Então veja, você está disposto a entender o que Jesus quis dizer naquela época e trazer para a nossa realidade? Vamos ao texto. Todos nós sabemos que a partir dos capítulos 13 ao capítulo 17 do Evangelho segundo São João, nós temos desde o início da última ceia até o momento da oração sacerdotal de Jesus, até ele ser entregue às autoridades. E dentro dessa realidade, Jesus está no último discurso dele em vida, onde ele ia ser entregue. E antes disso, ele fez questão de ensinar muitas coisas aos discípulos. E nesse momento, Jesus continua respondendo algumas perguntas dos discípulos. Primeiro, Tomé faz uma pergunta, depois Filipe faz uma pergunta e depois Judas, não Iscariotes, também faz uma pergunta. E no decorrer da resposta que Jesus está dando a Judas e consequentemente aos demais discípulos que estavam presentes, no versículo 27, Jesus diz o seguinte: deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Veja, vamos entender essa realidade que Jesus quis transmitir para eles. Primeiramente, a paz era uma saudação judaica, tanto de chegada como de despedida. Então era algo corriqueiro, era algo, vamos dizer assim, algo normal na comunidade judaica. Então Jesus daqui está dizendo para eles que Jesus quer dar uma paz, quer transferir uma paz para eles, diferente da paz que o mundo dá. Veja, por que é importante nós entendermos isso? Porque Jesus está querendo transmitir uma paz diferente de um pacifista. O que é que um pacifista faz? Um pacifista, ele busca a paz, mas acima de qualquer coisa. Ou seja, busca a paz por meio da morte de alguém, busca a paz por meio de um conflito, ou por meio de até algo de forma ilícita. Ou seja, não é esse tipo de paz que Jesus está almejando para eles, mas é uma paz que leva ao aprofundamento e comunhão com Deus. Então veja, nós precisamos aqui já trazer uma lição para a nossa vida. E que lição é essa? Jesus quer nos deixar uma paz verdadeira. Meu irmão, a paz que Jesus quer nos deixar não é uma paz ausente de conflitos. Porque o que é o conflito? Muitas das vezes um conflito é apenas trocas de ideias. É você discutir com alguém de forma sadia, mostrando argumentações. Então isso é saudável, porque você faz isso com respeito. É diferente daquilo que o mundo traz. Porque o mundo quer transmitir uma paz em cima de guerras. O mundo quer transmitir uma paz através de discursos hipócritas. Ou seja, aquelas mesmas pessoas que buscam paz, eu quero paz, e às vezes estão nas redes sociais falando mal do outro.
E às vezes está falando mal dos irmãos que estão ali próximo. E às vezes cultivando intrigas dentro da comunidade. Então veja, não é essa paz que Jesus está querendo transmitir a mim e a você. Agora, quando a gente continua a leitura do texto bíblico, nós vemos que Jesus também, ainda nesse mesmo versículo, Jesus vai dizer: não se perturbe, nem se intimide vosso coração. Veja, quando Jesus disse que ia ser entregue, quando Jesus está se despedindo deles, os discípulos ficaram tristes, porque os discípulos sabiam que ia ficar sem um mestre, que ia ficar sem um pastor, que ia ficar sem aquele líder que iria conduzir para o caminho correto. Então veja, isso fez com que os discípulos ficassem tristes. E Jesus dá essa palavra de ânimo: não se perturbe, nem se intimide em vosso coração. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, se tranquilize, é necessário que isso aconteça, calma. Veja, Jesus diz isso para nós hoje. Talvez aquela situação financeira que não esteja bem, Jesus está dizendo: calma, calma. Por quê? Porque Jesus ainda continua dizendo no versículo seguinte: vós ouvistes o que vos disse, vou e retorno a vós. Ou seja, Jesus disse para eles que iria, mas que iria retornar. Então Jesus diz isso para que eles se acalmem, para que eles se tranquilizem, para que o medo não tome conta deles. Então veja, quantas vezes o medo toma conta de cada um de nós? Às vezes o medo de mostrar quem somos para o outro, o medo de ser julgado pelos outros. Veja, nós precisamos ficar atentos a esta palavra. E aí Jesus vai dizer: se me amasseis, ficarias alegre por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Veja, mais uma vez eu reforço aquilo que eu falei alguns minutos atrás. Jesus disse para eles que é necessário que isso aconteça. Mas naquele momento eles não entendiam, não compreendiam, porque ainda estavam fechados. Então Jesus está dizendo que, olha, é necessário que isso aconteça. E aí Jesus vai afirmar algo importante: o Pai é maior do que eu. Veja, por que Jesus afirma isso? Se Jesus e o Pai são um só, por que ele diz que o Pai é maior do que ele? Veja, tem um sentido por trás dessa afirmação. Quando Jesus fala isso, Jesus, ele está falando na sua natureza humana, que é submissa ao Pai, porque veio para obedecer aquilo que o Pai determinou para ser feito. Porque Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, Jesus tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então Jesus, como Deus, sabe tudo. Mas Jesus no humano, Jesus também tem as mesmas limitações que nós, exceto o pecado, como o autor da carta aos Hebreus vai afirmar. Então veja, é importante que nós entendamos isso. E aqui nós já podemos trazer para a nossa vida uma segunda lição. Nós precisamos ser obedientes a Deus, assim como Jesus foi obediente ao Pai. Meu irmão, a palavra-chave aqui é a obediência. Será se nós, de fato, somos obedientes a Deus, assim como Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz? Assim como o próprio apóstolo São Paulo vai afirmar lá na carta aos Filipenses? Meu irmão, é essa obediência que falta na humanidade hoje. Muitas das vezes nós só queremos fazer aquilo que é conveniente, aquilo que é prazeroso, aquilo que nos convém. E nem sempre aquilo que nos convém é aquilo que é a vontade de Deus. Então nós precisamos discernir essa realidade, discernir o que é de Deus e o que não é, para que a gente busque apenas fazer aquilo que é a vontade de Deus. Veja, se você é um bom esposo, você precisa ser um bom esposo. Se você é uma boa esposa, você precisa ser uma boa esposa. Ou um bom filho, ou um bom funcionário, ou um bom missionário, porque você precisa pautar tudo isso no Senhor. Agora, quando a gente avança o texto, a gente continua ainda nesse discurso de Jesus, Jesus vai dizer algo impressionante no versículo 29, onde ele vai dizer assim: eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais. O que é que Jesus quer dizer com isso? O texto é claro. Jesus está dizendo: olha, eu estou me antecipando, eu estou já dizendo tudo isso, eu já estou comunicando todas essas coisas a vocês,
Porque quando acontecer, vocês vão acreditar. Veja, somente Deus tem o poder de saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Então veja, meu irmão, você que talvez seja enganado por pessoas que querem prever o futuro, meu irmão, não sejam enganados, porque o único que prevê o futuro e sabe de todas as coisas é nosso Senhor. Então Jesus já disse isso para eles, para que quando acontecesse eles acreditassem no poder da palavra. E aí os versículos 10 e 31a, para a gente concluir, Jesus vai falar sobre o príncipe deste mundo. E o príncipe deste mundo não tem poder sobre ele. Agora, quem é o príncipe deste mundo? O príncipe deste mundo é o demônio, é o diabo, é o inimigo de Deus. Isso não quer dizer que o demônio tem poder. O demônio não tem poder. Apenas as pessoas se deixam ser influenciadas por suas tentações. Então veja, o texto deixa bem claro da seguinte forma: já não conversarei muito convosco, pois o príncipe deste mundo vem. Contra mim ele nada pode. Veja, meu irmão, se você tem medo do inimigo de Deus, não tenha medo, porque ele nada pode contra o Senhor e ele nada pode contra a tua vida. Agora ele só vai ter poder sobre a tua vida se você abrir a tua casa para ele. Veja, tem um santo da igreja, que agora eu não vou me recordar o nome. Ele disse que o demônio é como um cão preso. Só faz latir, só faz latir, só faz latir. Então ele só vai te morder se você for até ele e estiver no raio de ação dele. Aí ele vai te morder, aí ele vai agir contra a tua vida. Meu irmão, se você está com Jesus, se você está em comunhão com o Senhor, nenhum mal pode atingir a tua vida. Veja, se algo de mal acontece na tua vida, é porque Deus permitiu para que esse mal ele extraia algo de bom para a tua vida. Basta a gente lembrar quando Jesus fala do trigo e do joio. O trigo e o joio crescem juntos. E quem não é agricultor não vai saber identificar o trigo do joio. Então veja, no tempo da colheita é que aquilo vai ser revelado. Ou seja, o trigo e o joio é o bom e o mal. O bom pode se transformar em mal se deixar ser corrompido pelo mundo, e o mal pode ter a chance de se converter e se arrepender para se tornar o trigo. Então veja, quando Jesus fala que o príncipe deste mundo vem e contra ele nada pode, Jesus está se referindo ao demônio, como eu já falei anteriormente. Então se a ação do mal age, é porque o ser humano permite que a ação do mal age em sua vida. Agora, não venhamos a temer. Agora também não venhamos a brincar com o mal. Porque o mal, ele quer destruir a tua vida. O mal, ele quer te afastar de Deus. Porque o que importa para o mal é a tua alma. E a tua alma é preciosa aos olhos de Deus. Então que esta palavra fecunde o nosso coração. E nós entendamos uma coisa. Que o Senhor, ele quer nos dar a paz. Ele quer nos ensinar que a paz que ele nos dá é diferente do mundo. Mas também ele quer nos ensinar a obediência, assim como ele foi obediente ao Pai. Então se essa palavra, meus queridos, fez sentido na tua vida, eu convido você a compartilhar esse vídeo, a ativar o sininho das notificações, a se inscrever no canal, porque isso faz com que a plataforma envie esse conteúdo para outras pessoas. E outras pessoas também possam ter a graça de ouvir a poderosa palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.